E aí, torcedor do Vascão, estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Brian Rodrigues, pela primeira vez, se pronunciou oficialmente como jogador do Vasco. E o que ele disse deixou muita gente falando. Desde o momento em que o nome dele começou a ser ventilado entre os torcedores, criou-se um burburinho gigantesco e as expectativas estavam nas alturas. O uruguaio, conhecido por seu talento e velocidade, parece mais do que motivado. E suas palavras carregaram um tom de mistério e ambição que fez os fãs se perguntarem se o Vasco está prestes a vivenciar uma verdadeira transformação dentro de campo. Brian não entrou em detalhes sobre contratos ou metas específicas, mas a forma como falou sobre a importância do clube, a história do Vasco e a energia que sente em vestir a camisa já deixa claro que ele não está ali apenas para cumprir tabela. Entre elogios à torcida e uma certa aura de humildade, ele sugeriu que grandes novidades podem vir em breve. E isso é suficiente para alimentar rumores de que a diretoria está preparando algo muito maior do que se imagina. A chegada dele também acendeu conversas sobre como o time poderá se reorganizar taticamente, explorando mais sua capacidade ofensiva e criatividade no meio-campo. Algo que muitos acreditam que poderia mudar completamente o estilo de jogo atual. O clima nos bastidores do Vasco, segundo algumas fontes não oficiais que circulam pelas redes sociais, está em ebulição desde que Brian Rodrigues desembarcou. Alguns membros do clube teriam ficado surpresos com a postura do uruguaio, que parece determinado a deixar uma marca imediata e até teria feito observações sobre treinos e posicionamento de colegas, sinalizando um perfil mais ousado e confiante do que o esperado. Isso gerou um debate entre torcedores e especialistas. Será que ele vai se adaptar rapidamente ao futebol brasileiro ou precisará de um período maior de aclimatação? Os rumores indicam que a diretoria estaria otimista, mas cautelosa, observando cada passo do jogador antes de confirmar oficialmente qualquer estratégia envolvendo sua participação nos próximos confrontos. Ao mesmo tempo, nas redes sociais, fãs começaram a especular sobre possíveis duelos épicos que ele poderia protagonizar, imaginando combinações de jogadas e gols que parecem quase cinematográficas. Entre especulações de escalação e possíveis parcerias no ataque, a torcida já projeta o que seria um Vasco muito mais ofensivo, ousado e imprevisível, e a simples fala de Brian parece ter acendido uma centelha de esperança que estava adormecida há tempos. Em sua primeira entrevista, Brian Rodrigues fez questão de enfatizar o quanto se sente honrado em vestir a camisa do Vasco, mas ao mesmo tempo não poupou palavras sobre desafios e exigências que acredita que virão. Ele mencionou, de forma velada, que chegou a ouvir opiniões de antigos jogadores e treinadores sobre o que significa atuar em um clube com tanta história. E isso parece ter reforçado sua motivação. Entre linhas, é possível perceber que o uruguaio está consciente da pressão e das expectativas, mas não demonstrou medo. Pelo contrário, sua fala sugere que ele vê nisso uma oportunidade de provar seu valor e consolidar sua carreira em um cenário totalmente novo. Alguns analistas esportivos começaram a levantar hipóteses sobre como sua presença pode alterar o ritmo da equipe, trazendo mais intensidade, velocidade e ousadia, enquanto outros questionam se o time terá tempo suficiente para ajustar-se à sua forma de jogar. A torcida
por sua vez, está dividida entre entusiasmo e ansiedade, mas a percepção geral é de que Bryan tem potencial para se tornar uma peça-chave no esquema do Vasco, principalmente se conseguir unir sua habilidade individual ao coletivo do time, algo que ele mesmo insinuou ser um de seus objetivos. As especulações sobre seu impacto tático não param por aí, pois algumas fontes internas não oficiais sugerem que Bryan Rodrigues já teria expressado interesse em atuar em posições mais avançadas do que o inicialmente planejado pelo técnico, insinuando que pretende explorar ao máximo sua capacidade ofensiva e criar oportunidades de gol. Essa postura, se confirmada, poderia modificar a dinâmica do ataque vascaíno de forma significativa, abrindo espaço para jogadas mais rápidas e inesperadas, enquanto os adversários tentam se adaptar a um perfil de jogador diferente do que estão acostumados a enfrentar. Além disso, existe a hipótese de que Bryan possa influenciar não apenas o campo de jogo, mas também a atmosfera do vestiário, trazendo uma mentalidade mais competitiva e focada, algo que algumas fontes sugerem ter sido um pedido da própria diretoria: renovar o ânimo da equipe e transformar energia em desempenho. Essa possibilidade gera uma série de debates entre torcedores, analistas e ex-jogadores que tentam prever se o talento dele será suficiente para transformar o Vasco em um time mais vibrante e imprevisível sem comprometer o equilíbrio defensivo e a coesão do grupo. Enquanto isso, no universo das redes sociais surgem rumores e teorias quase cinematográficas sobre a primeira atuação de Bryan pelo Vasco. Há quem diga que ele já teria planos de conectar-se rapidamente com os companheiros de ataque, formando combinações que lembram partidas internacionais de alto nível, enquanto outros levantam a possibilidade de ele se tornar um ícone instantâneo entre os torcedores, elevando não apenas a moral do time, mas também a visibilidade do clube dentro e fora do país. A especulação mais ousada sugere que Bryan estaria até mesmo interessado em influenciar decisões estratégicas junto ao técnico, mostrando sinais de liderança que poderiam mudar a maneira como a equipe aborda cada partida. Tudo isso ainda não passa de rumores, mas a intensidade com que circulam deixa claro que o impacto psicológico da chegada de Bryan Rodrigues já é sentido. A torcida começa a sonhar com um novo capítulo na história do Vasco. Um capítulo que promete emoção, imprevisibilidade e talvez até redefinição da identidade ofensiva da equipe. Por fim, o clima de expectativa em torno de Bryan Rodrigues parece alimentar uma narrativa quase cinematográfica. O jogador uruguaio chega, fala, mas deixa no ar uma série de possibilidades que ninguém consegue decifrar completamente. Cada frase, cada gesto é analisado minuciosamente por torcedores, jornalistas e especialistas, transformando um simples pronunciamento em um espetáculo de especulações. E enquanto as teorias se multiplicam, cresce a sensação de que o Vasco pode estar prestes a iniciar uma fase diferente, movida por talento, ousadia e talvez um toque de ousadia estratégica do jogador que chegou para deixar sua marca. Mesmo sem entrar em campo, Bryan já conseguiu provocar mudanças na percepção sobre o clube, fomentando debates sobre futuro, escalações e impacto tático. E isso apenas reforça a ideia de que sua chegada não é apenas mais uma contratação, mas um movimento que pode redefinir expectativas, energias e até sonhos dentro do Vasco, algo que os torcedores parecem abraçar com entusiasmo, curiosidade e um toque de ansiedade.
Desde a primeira declaração de Brian Rodrigues, surgiram especulações sobre como sua chegada poderia alterar o perfil de liderança dentro do Vasco. Alguns rumores indicam que o uruguaio não pretende se limitar a ser apenas mais um jogador habilidoso no elenco, mas sim alguém capaz de influenciar decisões em momentos críticos dentro das partidas. Fontes não oficiais sugerem que ele teria conversas frequentes com atletas mais experientes do grupo, trocando impressões sobre posicionamento, movimentações ofensivas e até estratégias de marcação, sinalizando que quer se integrar rapidamente e se tornar um elo essencial entre setores. Essa postura, ainda que não confirmada oficialmente, desperta interesse entre analistas, pois indica que Brian possui visão de jogo e ambição de liderança, algo que poderia mexer com o equilíbrio do time e criar novas possibilidades táticas. Paralelamente, há rumores de que ele já observa rivais, estudando padrões de jogo e buscando oportunidades para surpreender, o que poderia transformar sua estreia em um evento carregado de expectativas e tensão, elevando a percepção sobre o impacto que um único jogador pode ter em todo o planejamento coletivo. Além das especulações sobre liderança, muitos torcedores levantam teorias sobre a influência de Brian na postura ofensiva do Vasco. A habilidade dele em transitar rapidamente entre linhas e abrir espaços para companheiros sugere que sua chegada poderia incentivar uma mudança de mentalidade, passando de um estilo mais conservador para um futebol mais ousado e dinâmico. Alguns relatos não oficiais mencionam que ele já teria conversado com o departamento técnico sobre a importância de explorar a velocidade em contra-ataques e criar triangulações no campo adversário, algo que deixaria os defensores rivais em alerta constante. Entre as hipóteses mais ousadas, há quem imagine que Brian poderia atuar de forma híbrida, ora puxando a bola pelo meio, ora se abrindo pelas pontas, desestabilizando o esquema tático do oponente. A expectativa é tão grande que muitos torcedores começaram a projetar combinações de gols e jogadas inspiradas apenas nas primeiras declarações do jogador, transformando uma simples entrevista em um terreno fértil para especulações sobre o futuro do clube. Outra linha de rumores gira em torno de como a chegada de Brian Rodrigues poderia impactar a formação dos jovens atletas do Vasco. Alguns insiders não oficiais sugerem que ele teria manifestado interesse em interagir com os jogadores mais jovens, compartilhando experiências internacionais, técnicas de finalização e mentalidade de jogo de alto nível. Essa presença poderia funcionar como uma espécie de catalisador para a evolução do elenco, incentivando novos talentos a buscar mais ousadia, confiança e inteligência tática. Além disso, há teorias de que Brian poderia atuar como referência em treinos, mostrando alternativas de movimentação e aproveitamento de espaços que poderiam elevar o padrão coletivo do time. Entre os torcedores, circula a ideia de que a influência dele pode ir muito além de gols e assistências, afetando diretamente a cultura do clube, o comprometimento em treinos e até a abordagem mental em momentos de pressão, algo que aumenta a aura de expectativa em torno de sua estreia. Nos bastidores, alguns rumores apontam que a chegada de Brian poderia até gerar pequenas tensões em função da reestruturação tática que ele sugeriria de forma informal. Fontes não oficiais afirmam que ele teria uma visão muito clara de como deveria se posicionar para maximizar sua eficácia, o que poderia conflitar com o planejamento inicial do técnico. Apesar de ainda não haver confirmações, essa especulação alimenta debates sobre a capacidade da comissão técnica em integrar um talento individual sem prejudicar o equilíbrio coletivo.
Paralelamente, a diretoria do Vasco parece acompanhar tudo de perto, tentando equilibrar expectativas da torcida, pressão da mídia e a necessidade de ajustes internos. Entre torcedores, essas teorias geram discussões acaloradas. Alguns defendem que a ousadia de Bryan será benéfica. Outros temem que alterações precoces possam desestabilizar o grupo. Essa tensão invisível, ainda que especulativa, adiciona mais drama e expectativa à narrativa em torno do jogador. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Rumores também circulam sobre possíveis parcerias dentro do elenco, com destaque para jogadores que poderiam se beneficiar da chegada de Bryan. Alguns insiders indicam que atletas do meio-campo e da linha de ataque teriam conversas mais frequentes com ele nos treinos, ajustando posicionamentos e criando jogadas imaginárias para testar entrosamento. Essa especulação sugere que, mesmo antes de atuar oficialmente, Bryan já estaria exercendo influência indireta sobre o esquema coletivo, gerando oportunidades de experimentação e adaptação que poderiam acelerar a integração. Entre fãs, surgem discussões detalhadas sobre como futuras combinações ofensivas poderiam surgir, desde tabelas rápidas até infiltrações inesperadas, deixando a sensação de que o time está prestes a entrar em um novo ciclo estratégico. Toda essa rede de rumores reforça a ideia de que a presença de Bryan Rodrigues é muito mais do que uma contratação. Trata-se de um possível catalisador para transformações técnicas e psicológicas no Vasco. O impacto midiático da chegada de Bryan Rodrigues também é tema de especulação intensa. Alguns relatos apontam que a simples menção do nome dele já aumentou o interesse da imprensa nacional e internacional, atraindo olhares sobre o Vasco e gerando discussões sobre contratos, marketing e projeção de imagem. Há rumores de que a diretoria poderia explorar esse momento para criar campanhas promocionais, estreitando laços com torcedores e atraindo novos apoiadores. Entre torcedores, isso desperta uma expectativa adicional, a de que a chegada do uruguaio não só vai transformar o desempenho em campo, mas também a visibilidade e o prestígio do clube. Essa aura midiática, ainda não confirmada oficialmente, reforça a percepção de que Bryan não é apenas mais um jogador, mas um fenômeno em potencial capaz de mexer com múltiplas dimensões do Vasco, do vestiário à torcida, do marketing à projeção internacional, elevando a antecipação em torno de sua estreia a níveis quase cinematográficos. Por fim, as especulações em torno de Bryan Rodrigues convergem para um ponto. Sua chegada criou um ambiente de expectativa, curiosidade e suspense que transcende resultados imediatos. Cada declaração, cada gesto, cada rumor não oficial sobre treinos, entrosamento e postura tática alimenta uma narrativa intensa entre torcedores, analistas e insiders. Alguns acreditam que ele poderia redefinir a forma de jogar do Vasco. Outros que sua influência será mais sutil, porém significativa. Entre teorias sobre liderança, combinações ofensivas, impacto psicológico e repercussão midiática, surge a sensação de que o clube está diante de um capítulo novo, com potencial de trazer emoção, imprevisibilidade e até mudanças estratégicas duradouras. Bryan Rodrigues, mesmo sem entrar em campo oficialmente, já consegue movimentar cenários, debates e sonhos.
transformando especulação em uma narrativa vívida que promete marcar o Vasco de uma forma que muitos aguardam ansiosamente entre entusiasmo e expectativa. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!